deixa para mim. Não chegou oficialmente? Vocês botaram aqui. Não sei, estava aqui em cima. Tem um que eu coloquei no expediente, que foi oficialmente. Requerimento de inversão de pauta. Senhoras e senhores deputados, havendo número regimental, declaro aberta a 14ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 6.583/2013, Estatuto da Família, do senhor Anderson Ferreira. Comunico a vossas excelências que há requerimento à mesa, requerimento de inversão de pauta, senhor presidente, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º do regimento interno, requeiro a vossa excelência a inversão da ordem dos trabalhos para deliberar sobre o PL 6.583/2013 antes da ata. Requerimento da liderança do PHS. Senhor presidente. Do deputado G. Garcia, melhor dizendo, que eu vi o título e não vi. Concedo a palavra ao autor do requerimento para encaminhar a matéria. Senhor presidente, constando os pares, constando a grande maioria aqui dos membros da comissão, é nítido a vontade de todos os parlamentares de querer votar o mais rápido possível os destaques feitos sobre o substitutivo aprovado já nesta comissão. Portanto, por esse motivo, eu apresentei esse requerimento de inversão de pauta, até para que nós tenhamos mais celeridade nesse processo e possamos dar andamento à votação dos destaques, dos 4 destaques feitos sobre o substitutivo. Alguém deseja contraditar? Palavra, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, veja, na reunião passada, nós estávamos em processo de votação da ata da reunião anterior. Nós estávamos em processo de votação da ata do dia 24. Portanto, não tem como você impedir que esse processo não continue agora, porque estávamos em votação da ata do dia 24, quando foi aberta a ordem do dia e foram interrompidos os trabalhos. Então, veja, nós estamos em processo de votação e devemos continuar o processo de votação da ata do dia 26, que ainda não foi apreciada. Foi discutido, estava em votação e não foi concluído o processo de votação. O segundo aspecto é que a quem interessa romper a memória de uma comissão? A quem interessa que nós não discutamos a ata? O que significa uma ata? Uma ata significa memória, significa o que se consolidou e o que se discutiu aqui. Significa quais posições que se tem, quais são as posições que versam sobre o direito à família. Significa que nós tenhamos nesse momento histórico, onde se urde nesta comissão um golpe contra tantas famílias, até porque, senhor presidente, só a título de esclarecimento, em 2000, quando houve o censo do IBGE, foram detectados 10 arranjos familiares. Em 2010, foram detectados 19 arranjos familiares. Mais de 50% destes lares do nosso país detêm arranjos familiares que estão excluídos do conceito tradicional de família. Então, portanto, nós estamos aqui num momento extremamente importante para este país. Um momento que eu reputo que se assemelha muito a retrocessos tão nítidos que houve na história da humanidade. Um retrocesso, ou seja, uma possibilidade de exclusão de diversos arranjos familiares, de construção de conselhos com função persecutória, para ter-se instrumentos de perseguição de arranjos familiares que estão ao largo do que se dispõe e se define nesse Estatuto da Família. Portanto, me causa muita estranheza que nós tenhamos uma solicitação de que não se discuta a ata.
uma solicitação de que haja uma solução de continuidade nas discussões desta comissão. Uma solicitação de que nós não tenhamos discutidos quais foram os argumentos e quais foram as posições exaradas aqui na reunião passada. Quando se propõe não discutir a ata, ou deixar a ata para que se discuta depois dos destaques, você está propondo que nós rompamos com a nossa própria memória, que nós caiamos no esquecimento do que foi o processo de construção desta própria comissão, porque há um processo de construção, há um processo de tecimento, inclusive de construção das famílias a partir das relações de amor, inclusive de construção da família como relações consanguíneas, de afinidade ou de vontade expressa. Por isso, senhor presidente, é inadmissível que nós tenhamos uma proposição nesta comissão de que nós não discutamos a ata. Primeiro que eu não falo da ata do dia 26. Essa, seguramente, nós vamos ter que apreciá-la porque estávamos no processo de votação. Não há como retroceder a isso. E eu me pergunto, que celeridade é essa que se quer? Que celeridade que se quer na exclusão dos arranjos familiares? Que celeridade que se quer para institucionalizar uma lógica homofóbica e excludente? Que celeridade que se quer para esterilizar das famílias o afeto, que é tão fundamental para a construção de todos os seres humanos? Que celeridade que se quer para estar se rompendo a laicidade do Estado? Então, veja, nós estamos aqui dizendo, é importante discutir a ata, é importante que nós tenhamos a memória, é importante que este momento, onde se quer estabelecer um dos mais profundos golpes ao que esta sociedade brasileira conquistou, de associar a família com amor, de associar a família com afeto, que neste momento nós possamos ter esclarecido e publicizado todas as posições que compuseram a construção desta própria comissão. Por isso, senhor presidente, eu venho contraditar para dizer, discutamos sim a ata, discutamos com profundidade. Quem tem medo da discussão? Quem tem medo da memória? Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da memória? Quem tem medo da verdade, seguramente também teme e também tenta afastar os conceitos de justiça para que todas e todos possam ter direito à família, porque a família é núcleo básico de construção da própria sociedade. Muito obrigado, nobre deputada. Feito os encaminhamentos, passamos agora para a orientação de bancada. Como vota o PMDB? Como vota o PT? Um minuto. Senhor presidente, o PT acha que a memória, ela é um direito da população, um direito desta casa. Então, portanto, o PT acha que não tem como você discutir as proposições que estão em pauta, os destaques que estão em pauta, sem que se resgate qual foi o sentido da discussão que a permeou e que a construiu, que está expresso na própria ata. Por isso, o PT acha que nós... Está votando o requerimento de inversão? Inversão, sim, claro. O requerimento que está à mesa. Então, nós estamos favoráveis ao requerimento de inversão do deputado Diego. Correto. Para não se analisar a ata. Para que a ata seja se discutida... Para não se analisar a ata. Para que a ata seja discutida ao final. Claro, senhor presidente, eu não vou discutir a memória depois do fato consumado. Porque a memória e a história desta comissão, ela acaba sendo sobrepujada, ela acaba sendo minorizada, ela acaba sendo desprezada. Por isso, nós achamos que é preciso sim discutir a ata, e eu digo, não está em questão a ata do dia 26, porque essa já estava em processo de votação. Nós estamos falando da ata do dia 1º. Do dia 1º. O PT defende que nós discutamos a ata e só após a discussão da ata, o avivar da memória das nossas reuniões, é que nós possamos apreciar o destaque. Por isso o PT vota contra a inversão, que é descabida, é inadmissível e é apenas uma manobra de quem não quer discutir e impetrar golpes às famílias brasileiras. Como vota o PSDB? Como vota o PP?
Presidente, eu só queria uma orientação de Vossa Excelência. A gente está votando o requerimento da inversão da ordem dos trabalhos, ok. Mas em relação à ata do dia 24 ou em relação à ata do dia 1º? Em relação... Essa é a pergunta. Porque a ata do dia 24 ainda também não foi analisada e votada pelo Ambas plenário. atas serão discutidas ao final. Nós estamos invertendo para apreciar os destaques, ok? Todas as atas serão apreciadas normalmente, como manda o regimento interno. Mas já tendo sido iniciado o processo de votação, é uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência e à assessoria da mesa. Já tendo sido iniciado o processo de votação da ata do dia 24... Se o plenário decidir soberanamente... A mesa não tem que encerrar um processo de votação iniciado para discutir... Não, a qualquer momento o plenário pode fazer a inversão se o plenário dessa forma entender, por isso estamos apreciando o requerimento. Independentemente de ter sido iniciado o processo de votação. Corretamente, okay. Nobre deputado. PP vota sim pela versão. PP vota sim. PR, como vota o PR? PR vota sim, senhor presidente. Como vota o PSD? Como vota o PSB? PTB? Como vota o DEM? Vota sim, presidente. Como vota o PRB? Vota sim, senhor presidente. Como vota o PDT? Como vota o Solidariedade? Como vota o PSC? Como vota o PCdoB? Como vota o PROS? PPS? PV? PHS? PHS vota sim. Só para registrar, repete, por favor. Estava cortado o seu microfone. PHS vota sim, presidente. PTN? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu sou um deputado de primeiro mandato, eu não sou um regimentalista, mas me espanta, desde os grêmios que eu participei do ensino fundamental, na educação básica, melhor dizendo, que naquela época se chamava ginásio, a primeira coisa que se faz numa reunião posterior é se examinar a ata da reunião anterior. Eu não sei como é que a gente inverte, qual é a finalidade de uma inversão da ordem dos trabalhos, deixando de se examinar o que foi debatido, deixando de examinar a história dos fatos que aconteceram na reunião anterior. Como nós, senhor presidente, podemos aqui estar discutindo novas matérias se a gente não sabe se o registro histórico do que ocorreu na última reunião se é fidedigno aos fatos ocorridos. Por isso, votamos não. Muito obrigado, nobre deputado. Só para reiterar, o pedido está baseado no artigo 50, parágrafo 1º do nosso regimento interno. Como vota PMN, PRP, PSDC, o PEN, o PTC, PRTB, como vota o PSOL? Lá tem que botar o rei. Presidente, deputados, deputadas, é mais do que razoável que a gente possa fazer a discussão das duas atas, da ata do dia 24 e da ata do dia 1º. Lembrando que nós não chegamos sequer a votar a ata do dia 24 pelo início da ordem do dia. Então, inverter a partir de uma interpretação regimental a possibilidade de que duas atas possam deixar de ser discutidas numa tacada só, não me parece o mais razoável para quem quer aprofundar a discussão nessa comissão. Exatamente por esse motivo, para que a gente amplie a discussão e não estabeleça aqui o modelo de um monopólio da família brasileira, o PSOL orienta o voto não. Como vota o governo? Como vota a minoria? Tá, de nota. Senhor presidente, respeitando todos os instrumentos regimentais usados pelos nossos queridos companheiros oposicionistas a essa matéria, mas nós votamos sim, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, o requerimento... Senhor presidente, deputado... PSB, por favor. Desculpa, é que Vossa Excelência chegaram a posterior. Como vota o PSB? O PSB acha importante que nós façamos
a votação o mais rápido possível. Já existe cada um com seu posicionamento bem firmado, por isso o PSB encaminha sim. Para registrar, os nobres colegas chegaram. PSC, sim. PSC, sim. PSDB. Sim, senhor presidente. Cabo Sabino de qual? Só para ajudar, Cabo Sabino é o teu partido, que é... PR já registrou. Ok. Está registrado todos. Falta alguém mais registrar? Presidente, não. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, presidente. Pois não. Senhor presidente... Qual artigo? Eu vou lhe dizer que o artigo 181. O artigo 181, ele diz: só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum. Parágrafo 1º. Quando esgotado o período da sessão, ficará esta automaticamente prorrogada pelo tempo necessário à conclusão da votação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 72. Parágrafo 2º. Ocorrendo falta de número para deliberação, proceder-se-á nos termos do parágrafo 3º do artigo 82, numeração adaptada aos termos da resolução número 3 de 91, é o que foi adendado. Portanto, aqui está claro. Eu vou repetir, presidente. Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum. Nós estávamos em processo de votação de uma ata do dia 26. Nós não podemos, sob qualquer pretexto, interromper o processo de votação de uma proposição. Nós não estávamos no período de discussão. Nós estávamos no período de votação da ata. Votação. Com o processo de orientação da votação. O processo já estava iniciado, ele não estava por se iniciar. Eu não posso permitir, senhor presidente, que nós tenhamos o impedimento desta votação não ter continuidade no retorno dos trabalhos desta comissão, a não ser por falta de quórum. Então, portanto, eu queria lhe dizer que nós temos duas situações diferenciadas. Nós temos a situação da ata do dia 26, que não houve deliberação sobre ela nesta comissão, porque foi interrompida não por falta de quórum, mas pela ordem do dia, e ela deve ter continuidade, segundo o artigo 181 do regimento. E uma outra discussão é sobre a própria ata do dia 1º. Então, portanto, nós temos duas situações, penso eu, diferenciadas. Correto, então, surgir a Vossa Senhoria, e a minha questão de ordem vem nesse sentido, que nós continuemos e procedamos como primeiro item a continuidade da votação da ata do dia 26, que já estava em curso no dia 1º. Recolho a questão de ordem de Vossa Excelência, entendendo que proposição nada tem a ver com Vamos seguir com a votação, senhor presidente. Mas vamos seguir a nossa votação. Em votação, requerimento, senhores e senhoras deputados, em requerimento... Senhor presidente, eu não entendi. Como é que eu senhor... recolho a questão de ordem de Vossa Excelência para a resposta posterior e entendo diferentemente do que Vossa Excelência questiona, até porque o mesmo regimento que Vossa Excelência usa para amparar a sua questão de ordem é o mesmo que o requerimento à mesa também expõe a sua matéria. A posterior responderei Vossa Excelência. Não, senhor presidente, o senhor vai prejudicar. Nós vamos recorrer à CCJ se for o caso, mas eu queria lhe dizer que nós estamos aqui sugerindo, para que não haja qualquer percalço, qualquer suspeição sobre a realização dessa sessão, desta comissão, que possa inclusive vir a prejudicar as apreciações de méritos posteriores, que nós possamos proceder à votação, à continuidade da votação da ata do dia 26. Vossa Excelência, ao recolher e ao não deliberar sobre ela, a prejudica. O recolhimento, a fala de Vossa Excelência, recolho a questão de ordem, o senhor já está dando uma sentença. O senhor já está dizendo que ela não está sendo acatada. Senhor presidente, pela ordem. Deputada, eu recolho e responderei a posterior, como terminei de dizer. Se o senhor responder a posterior, não importa, senhor presidente, porque... Querida, está recolhida a questão de Vossa Excelência, pela ordem, o deputado Eliseu Dionísio. Daqui a pouco eu vou querer saber quem é o presidente aqui. Vai me chamar de... Senhor presidente, me chame de querido também. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, na presidência dessa mesa, para que nós possamos dar celeridade ao trabalho, porque o que nós estamos vendo aqui nessa comissão é uma necessidade, uma vontade de obstrução, só que a obstrução de uma forma irregular, não regimental. Manobra protelativa.
é no grito. Se Regimentalmente... Se o nobre deputado ajudar a presidência, agora eu quero passar a votação agora. Senhor presidente, Vossa Excelência tem... Eu não usei da palavra, pediria... Você quer pedir a usar a palavra como? Agora eu estou começando o processo de votação. É questão de ordem? Pois não. Qual artigo? 95. 95? 95, tá. Inciso 8º. Tá. Vossa Excelência quer ler? Por favor, leia, nobre deputado. Aqui o 95 é sobre o que se considera, questão de ordem, como os colegas sabem. E, efetivamente, eu gostaria que Vossa Excelência quer uma decisão dessa comissão. Vossa Excelência está encaminhando como presidente para que a comissão tenha a finalização dos seus trabalhos e acabe por votar um relatório. Vossa Excelência está no seu papel. Na nossa perspectiva, se Vossa Excelência fizer isso sem observar o regimento, eu apenas, humildemente, lhe diria que poderá o seu objetivo não se concluir, ou pelo menos ter mais percalços. Veja, por exemplo, que nós poderemos recorrer ao plenário, como está aqui previsto, e à própria CCJ. Então, atos de força não são bons. Vossa Excelência poderia, com toda tranquilidade, manter a ordem dos trabalhos, como a deputada Érica propôs, e talvez evitar um argumento a mais que leve a matéria ao plenário e à própria CCJ. Veja, eu procuro nessa fala, inclusive, me eivar me distanciar de uma posição que é a minha. Eu estou lhe dizendo para os trabalhos, para os objetivos em comum, porque o parlamento, meus caros, o parlamento também tem que ter no ordenamento da leitura do regimento objetivos em comum. Nobre deputada, já está entendida a questão de Vossa Excelência, agradeço. Em votação, requerimento do deputado Diego Garcia, que pede a inversão. Senhor presidente, inversão dos trabalhos. Senhor presidente, PMDB orienta sim. PMDB orienta sim, por favor. Em votação, requerimento. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, requeiro que Vossa Excelência a inversão das ordens do trabalho para deliberar o PL 6583, deputado Diego Garcia. Requerimento em votação. Os deputados que são... Não, já passamos a orientação. Já passamos, já orientou. O processo, estamos em processo de votação. Os deputados que aprovam o requerimento para a inversão dos trabalhos permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Registro votos contrários da deputada Maria do Rosário, deputada Érica Cocai, deputado Bacelar e deputado Glauber Braga. Isso, o requerimento presidente, foi aprovado. Se me permite. Sobre o quê? Fantástico. Se me permite, senhor presidente, apenas para deixar absolutamente senhor claro... presidente, se não for questão de ordem, algo do gênero, se permitir, eu também vou querer falar. Eu também, querer escutar, eu converso com o assessor ali fora, etc. Vai ficar interrompendo toda hora, senhor presidente. Vai ser toda hora, sim. Deputada. Na semana passada nós tivemos tolerância com todos, eu vou abrir e não vou ficar abrindo toda hora. Senhor presidente, apenas para dizer que nós iremos recorrer desta decisão, que esta é uma decisão absolutamente inusitada. Essa é uma decisão, inclusive, nós estamos recorrendo neste momento, inclusive, apenas para registrar, senhor presidente. Já está registrado, deputado. Senhor presidente, já entendi que vai haver recurso. Exatamente. Nós precisamos dar produtividade à comissão e eu agradeço a Vossa Excelência a comunicação. Senhor presidente, eu peço verificação de quórum, por favor. Verificação concedida. Peço assessoria aí. Ela é extemporânea, presidente. Ok. Ela é extemporânea. Não vamos, a verificação de quórum é extemporânea. Vamos passar. Vossa Excelência tem razão. Mas eu posso ter o direito de pedir? O senhor ou Vossa Excelência aqui que presidia a comissão? Se tem divergência, deputado, nós não precisamos de verificação. Tem que parar com a deputada Érica Cocai aqui interferindo o tempo todo. Faria verificação se houvesse ninguém vai me caçar o direito de utilizar o regimento desta casa, que é a Bíblia desta casa. Como também não vai me caçar o direito de concordar com Vossa Excelência. Vossa Excelência fala, por favor, nobres deputados, nós vamos dar celeridade ao trabalho, peço a compreensão de todas, há requerimentos sobre a mesa, requeiro a Vossa Excelência com base no artigo 117, inciso 6º e o artigo 101, inciso 1º, a linha A, item 1 do Regimento Interno, a retirada de pauta do PL 6583-2013, requerimento da deputada Érica Cocai. Requerimento de retirada de pauta. Passo a palavra a Vossa Excelência para fazer o encaminhamento do seu requerimento. Senhor presidente, nós começamos essa sessão
pisoteando o regimento. E começamos esta comissão pisoteando a Constituição. Porque a Constituição, no seu artigo 226, ela diz de forma muito clara, que cabe ao Estado ofertar assistência à família através dos seus integrantes, coibindo qualquer forma de violência. Nós estamos institucionalizando uma violência, porque restringir o conceito de família significa, seguramente, impetrar uma violência, institucionalizar uma violência, não apenas no que diz respeito aos direitos das famílias homoafetivas. Aliás, direito reconhecido em dezenas de países, recentemente reconhecido pela Corte estadunidense, que reconheceu o direito das famílias homoafetivas. Mas nós estamos falando apenas desses direitos. Nós estamos falando de um projeto que cria uma parceria vital, que reduz as relações familiares à lógica patrimonialista, à divisão de bens. Porque, na minha concepção, irmãos constituem uma família. Irmãos não podem ser enquadrados numa parceria vital para que se distribua os bens ou para que se atente para a lógica patrimonialista. Aliás, desde o século XVII, que as famílias são constituídas por amor esterilizado nessa proposição. Esterilizado. O relator, ele não deixa qualquer dúvida sobre a sua concepção de família não centrada no próprio amor e na construção da proteção aos seus membros, quando ele diz que família é família com felicidade ou sem felicidade, que família é família com afeto ou sem afeto. Isso significa o retrocesso no que diz respeito à lei do divórcio, por exemplo, que é o direito de desconstruir uma família e reconstruí-la. É a lei do divórcio, 1977. Nós estamos retrocedendo a antes do século XVII. Nós estamos retrocedendo a antes de 1977. Nós temos uma construção neste país da Lei Maria da Penha, que é um instrumento muito caro para que as mulheres deixem de ser arrancadas delas mesmas, para que as mulheres não tenham medo de voltar para casa. E nesta Lei Maria da Penha é dito que o âmbito familiar é um âmbito que de relações construídas por laços sanguíneos, por afinidade ou por vontade expressa. Isso tudo está sendo pisoteado nesta proposta de estatuto. Mas, para além disso, ela estabelece uma prioridade deste único tipo de família, ou desses poucos arranjos familiares previstos no Estatuto. Ela estabelece essa prioridade no SUS. Nós temos o Programa de Saúde da Família, que é feito a partir do território. A partir do território. E o território não pode excluir arranjos familiares. Não, isso não é minha prioridade. Esse eu deixo de atender porque eu vou priorizar aquilo que está definido enquanto família por um estatuto. Ora, como é que se pode definir o que é família? O que é família? Como é que se pode negar tantos arranjos familiares? Aqui já disse neste dia de hoje, e repito, em 2000, o IBGE identificou 10 arranjos familiares. Em 2010, identificou 19 arranjos familiares. Quantos serão identificados em 2030? Quantos serão identificados em 2020? Serão identificados e serão excluídos. Só não serão excluídos porque este projeto nasce morto. Esse projeto enfrenta de forma tão cruel a própria Constituição, solapa direitos de forma tão nítida que não prosperará em um país que se busca ou que se identifica enquanto um país democrático. Por isso, senhor presidente, não tem sentido que nós continuemos esta discussão. Nós estamos aqui para discutir destaques. Alguns desses destaques são fundamentais para que nós possamos ampliar, alargar o conceito de família, para que nós consideremos que a família é núcleo básico da sociedade e que ela merece proteção especial, não apenas as que têm filhos, como diz o parecer do relator. O relator diz que apenas as famílias que têm filhos e as famílias onde os casais heteroafetivos não querem ou não podem ter filhos, essas não têm proteção especial? Essas não terão essa proteção especial? E quem são esses conselhos de família? Esses conselhos de famílias que serão instrumentos potencialmente persecutórios, que perseguirão outros tipos de família. E que escola é essa? E que escola é essa que
que vai difundir esses tipos de família previstos no Estatuto e negar todos os outros tipos e institucionalizar o bullying. O tempo, senhor presidente. Eu peço, para deputado, concluir, conclua sua frase, deputada, por favor. Irei concluir, presidente. Se me permitir, irei concluir. A frase, não se prolongar por muito tempo. Irei concluir, senhor presidente. Por isso, não nos cabe outra coisa, em nome da democracia, em nome do afeto, em nome das famílias, em nome de um país e de uma sociedade mais justa, que não seja retirar, em nome da democracia e da dignidade humana, esta proposição para que nós possamos continuar a própria vida. Concluo, então, a minha frase, senhor presidente. Eu vou só solicitar, nobre deputada, pela nossa excessiva tolerância, de que quando nós solicitarmos que conclua uma frase, que seja uma frase e não uma redação. A palavra para contraditar, deputado Eros Biondini. Senhor presidente, caro relator, nobres colegas, deputadas e deputados. Senhor presidente, primeiro, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Eu acredito que a palavra tem que ser dada e o direito da fala de uma forma democrática e igualmente concedida aos deputados. A tolerância da mesma forma, e Vossa Excelência tem procurado conduzir dessa forma. Na verdade, senhor presidente, nós sabemos o que é sofisma. Sofisma é quando nós queremos usar um argumento aparentemente positivo para legitimar alguma ideia que sabemos que é negativa ou que tem uma segunda intenção. E sabemos que alguns deputados aqui se valem, às vezes, desse artifício. Nós que lemos e relemos o Estatuto, o relatório do nosso nobre colega deputado Diego Garcia, sabemos e está claro, e hoje os próprios meios de comunicação estão refletindo isso, nós não estamos tirando o direito de ninguém, nós não estamos desmerecendo ou diminuindo qualquer tipo de relação ou de relacionamento. Pelo contrário, assim como temos, por exemplo, o exemplo do Papa Francisco, que mesmo contundente, dizendo a favor da família, fez questão de visita aos Estados Unidos, visitar amigos que são homoafetivos e que vivem juntos e o receberam com todo respeito, assim como foram tratados. Senhor presidente, o Estatuto da Família não tira direito de ninguém, ao contrário. Como foi falado aqui pela deputada que me antecedeu, que disse de natimorto, hoje é o dia do nascituro e do direito à vida, hoje, dia 8. Eu acompanhei o deputado Miguel Martini, o deputado Luiz Bassuma, na construção, na elaboração do projeto do Estatuto do Nascituro, que tramita hoje na CCJ. Hoje é o dia do nascituro. A nossa fala hoje é em defesa da vida, em defesa da dignidade humana. Senhor presidente, nós, quando votamos, quando debatemos, nos debruçamos sobre o Estatuto da Família, nós tivemos todo esse cuidado de que esse estatuto não cerceasse o direito de quem quer que seja. Pelo contrário, como foi falado aqui também, por aquela que me antecedeu, da desconstrução da família, a apologia ao divórcio. Desconstrução da família é o que se tenta fazer. E transvestido de uma busca dos direitos àqueles que querem um outro formato de família. No fundo, o que o Estatuto da Família está fazendo é salvaguardar as famílias do ataque que ela vem sofrendo por parte daqueles que querem justamente, como foi a frase utilizada anteriormente, desconstruir a família, desconstruir o conceito, valorizando o divórcio, valorizando ou diminuindo aquilo que nós temos como o respeito da célula máter da sociedade. Portanto, senhor presidente, nós estamos cada dia mais convencidos de que não só estamos embasados na Constituição, no regimento dessa casa, mas também naquilo que é o mais sagrado, que é o desejo da população brasileira. Ontem nós tivemos num programa de televisão até um pouco de sarcasmo da parte dos seus apresentadores, desmerecendo
a questão desconstruindo e desconfigurando, né? Porque isso é o sofisma, falando coisas que não são verdadeiras, que não estão no Estatuto da Família, tentando passar para a opinião pública uma impressão falsa, uma impressão mentirosa. E ao final eles ficaram com aquela cara de tacho, vamos dizer no popular, porque ao final, depois de terem falado tão mal do Estatuto, assim como alguns aqui insistem em falar sem conhecimento, o que acontece, senhor presidente? Foram mostrar, fizeram a enquete durante o programa, 82% dos telespectadores daquele programa, não é? Então estão realmente favoráveis ao Estatuto da Família, mostrando que nós estamos aqui sim, cumprindo legitimamente o nosso papel, a nossa obrigação, que é respaldar a decisão suprema da sociedade. Portanto, senhor presidente, o Estatuto da Família é legítimo, precisamos aprová-lo, é constitucional. Orientação de bancada para o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei. Passamos agora à orientação das bancadas. Deixo claro aos nobres deputados que o requerimento da deputada Érica Cocai é para retirada do PL 6583/2013. Como vota o PMDB? O PMDB, senhor presidente, entende que nós estamos aptos a votar e orienta não. Como vota o PT? Só um minutinho antes, eu gostaria de termos dois vice-presidentes da comissão, o deputado Rogério Marinho já está há algum tempo, convido a Vossa Excelência, se quiser tomar parte da mesa conosco, o deputado Silas Câmara também aqui conosco, registro a presença dos deputados e os convido para estar aqui conosco. Também temos o deputado Eurico Bedstein, Josué Bedstein, que está conosco também, e o Jaime, que é colegionário do partido. Nosso partido está, quero registrar a presença de Vossas Excelências. É chegado também a deputada Giovana Sá, acho que assim registro todos os recém-chegados. Deputado Ezequiel Teixeira, do Solidariedade, também quero registrar a presença daqueles que chegaram a posterior da abertura. Como vota o PT? Requerimento de retirada de pauta do PL. Senhor presidente, acho que nada mais explícito do que a fala do deputado que me antecedeu. Em verdade, ele não quer na família a construção de relações de proteção e de afeto. Quer retirar da população brasileira o direito ao divórcio que foi conquistado em 1977. O direito ao divórcio significa a condição de construir famílias pautadas no amor e no afeto. E de desconstruir relações conjugais, isso não significa relações paternais ou maternais, mas construir relações conjugais que provocam sofrimento. Quer retroceder no que é previsto na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha também assegura que as mulheres vítimas de violência não podem ficar na condição indissolúvel da família, que é uma concepção religiosa. As concepções religiosas que são legítimas e devem ser preservadas, mas elas não podem invadir o âmbito do Estado, porque senão se rompe a laicidade. Por isso, senhor presidente, nada mais desnudo do que esta intenção de estar se estabelecendo... Como vota o PT, deputada? Seu tempo já se esgotou. O PT, senhor presidente, vota pela retirada do projeto, porque nada mais desnudo do que essa concepção de família, instituição. Obrigado, e não deputado. Família de afeto. Obrigado. Como vota o PSDB? PSDB, como vota? Vota não. Como vota o PP? Presidente, o PSDB vota não. Já orientou lá o deputado Rogério Marinho. Como vota o PP? Obrigada. É que o PSDB hoje está presente os três aqui, então tá de parabéns o PSDB. Como vota o PP? PR. Como vota o PR? PR, Cabo Sabino, tá. Como vota o PR? PR vota não. Como vota o PSD? Não, presidente. Como vota o PSB? PSB, senhor presidente, vota não por entender que o que tem que ser retirado da pauta são as mentiras. Temos que avançar na verdade e realmente mostrar para a população do Brasil que a família precisa prevalecer sobre toda mentira e sobre todo engano. Então, o PSB encaminha não. Peço à assessoria que aumente o áudio do deputado Flavinho, que ficou muito baixo dessa vez. Como vota o... PTB. Senhor presidente.
PTB compreende, primeiro, a deputada Érica Cocai, pela qual tenho um grande respeito, ela insiste em distorcer as nossas palavras. Eu e todos nós somos favoráveis e apoiamos a Lei Maria da Penha. Qual de nós quer e admite que uma mulher seja maltratada ou espancada e permaneça em casa subjugada dessa forma? Jamais falamos isso. Isso aí não pode ser colocado nos nossos lábios. O que não pode é fazer a apologia, a propaganda, como ela fez, do divórcio e estampar de todas as formas a desconstrução da família legitimada pelo divórcio. Então, eu queria deixar claro as minhas palavras, porque, com todo respeito, elas foram distorcidas. Eu sou um dos que apoiei e mais apoiei a Lei Maria da Penha. O PTB vota não, senhor presidente. Quero direito de resposta, presidente. Com certeza. Direito de resposta. Ela foi citado, por favor. A nobre deputada tem 1 hora. Ela me citou. Por favor, a nobre deputada tem 1 minuto. Todas as vezes que houver citação de um deputado a outro, é regimental, ele tem direito de resposta. Ela foi citada. 1 minuto, a Vossa Excelência. Senhor presidente, não coloquem concepções na minha, como se palavras minhas fossem. Ninguém aqui fez apologia do divórcio. O divórcio é um direito que foi conquistado com muita dor, particularmente pelas mulheres. Como a Lei Maria da Penha também é um direito que foi conquistado com muita dor pelas mulheres deste país. Então, portanto, quando se diz que a família, ela tem que existir independente de ter afeto, independente de ter felicidade, nós estamos dizendo que famílias que provocam sofrimento não podem ser repensadas. Que famílias que provocam sofrimento, que famílias que são... O que é isso, deputada? A senhora está em outra comissão, a senhora está ouvindo um fone de ouvido. Deputado, vamos ter vários encaminhamentos, Vossa Excelência terá seu amplo direito à resposta. Quero garantir a palavra, deputada. Só quero garantir o direito à palavra, deputada. Então, por favor, tinha 30 segundos, tem 30 segundos mais para falar, Vossa Excelência. Então, senhor presidente, quando se diz que a família é família, independente de felicidade, independente de afeto, está se dizendo que uma família que provoca infelicidade, que uma família que é palco de violência, ela deve ser considerada enquanto família e deve ser indissolúvel. Indissolúvel. Eu entendo que haja uma concepção religiosa que foi expressa e é expressa várias vezes do lugar de quem está exercendo esta função religiosa, mas não do lugar de quem está aqui para defender direitos, para defender legislação e defender a laicidade do Estado e defender dignidade humana. Porque se é para defender dignidade humana, nós não podemos permitir que nós não possamos repensar e reconstruir relações familiares quando elas provocam dor e sofrimento. Por isso, este estatuto nasce morto. Muito obrigado, deputada. Garantir o seu tempo democrático de defesa da citação do nobre deputado. Continuamos a orientação de bancada. Como vota o DEM? Como vota o PRB? PRB vota não, senhor presidente. Como vota o PDT? PSC não, presidente. Solidariedade? Solidariedade vota não, senhor presidente. PCdoB? Como vota o PROS? PPS? PV? Senhor presidente, o PV será claramente contrária a retirada de pauta. E eu queria fazer aqui um registro, com todo respeito à Vossa Excelência, que tem conduzido essa comissão com uma galhardia que realmente ímpar. Agora, essa coisa do direito de resposta, que aqui a deputada Érica Cocai quer erigir no regimento da Câmara, podemos até pensar, toda vez que um deputado for citado, ele terá direito de resposta. O direito de resposta não se presta a isso. Inclusive, Sua Excelência quis, numa audiência pública e outra comissão, estender o direito de resposta até a não parlamentares. Correto? O direito de resposta é quando há mínima ofensa. Entendi. Divergência. Então, aqui vai virar a casa do direito de resposta, porque partidos, pessoas vão se opor a pensamentos uns dos outros. E aqui eu quero me solidarizar ao deputado Eros Biondini, que em nenhum momento desrespeitou, ainda que de maneira indireta, a deputada Érica Cocai, com todo respeito, tem por Vossa Excelência, esse direito de resposta foi absolutamente indevido, o PV vota não.
Agradeço a observação de Vossa Excelência. Eu gostaria simplesmente de solicitar aos nobres pares que, para evitarmos, até porque os nobres colegas que estão aqui estão em ampla minoria, então, por respeito, quando se falar dessa forma, não cite o nome um dos outros. Eu acho que divergir dos pensamentos é naturais, mas se nós evitarmos esse procedimento, nós só vamos dar celeridade aos nossos trâmites. Eu vou solicitar, com todo respeito, entendo o posicionamento de Vossa Excelência, realmente o deputado Eris Biondini não foi deselegante em hora nenhuma, manteve, mas para evitarmos isso, eu solicito aos nobres colegas que evitemos citar nomes um dos outros, ok? Quem? PP vota não. PP vota não. Nós estamos agora no PHS. Como presidente, PHS, por favor. 1 minuto para a sua orientação. Senhor presidente, PHS entende que não deve ser retirado e vota não. Muito obrigado, deputado. PTN. Senhor presidente, não sei como pode ser chamado de Estatuto da Família um projeto de diploma legal que deixa fora da proteção do Estado cerca de 25% dos arranjos familiares existentes nesse país. Eu não sei como pode se chamar de Estatuto da Família um diploma legal que, segundo o IBGE, só permitiria a proteção do Estado a, para ser mais exato, 66,2% dos arranjos familiares que esse pretenso projeto de Estatuto da Família define e conceitua como família. Além disso, senhor presidente, tem sido dito muito isso aqui, para concluir, senhor presidente, a Constituição Federal em nenhum momento prescreve a composição de família e não poderia prescrever. Por isso, senhor presidente, o PTN é favorável à retirada de pauta do citado projeto de lei. Como vota o PMN? Como vota o PRP? PSDC? O PEN? PTC? PRTB? Como vota o PSOL? Presidente, a citação ela pode ser respeitosa, mas ela continua garantindo o direito regimental para que você possa se manifestar sobre ela. Eu, por exemplo, agora vou citar respeitosamente os deputados João Campos, Giovanni Assá e Rogério Marinho, do PSDB. Eu não estou conseguindo compreender a orientação do partido exatamente aqui na comissão, porque existe uma declaração pública do presidente do partido dos senhores, senhor Aécio Neves, que diz: a união entre pessoas do mesmo sexo já tem uma definição do Supremo Tribunal Federal. Não há que se fazer qualquer questionamento em relação a isso. Essa é, de fato, a posição do PSDB? Essa era a pergunta, inclusive, que eu gostaria de fazer. Em detrimento da posição partidária e do que já declarou o presidente do próprio partido, acho, inclusive, como é uma declaração pública, que os deputados do PSDB têm que ter a oportunidade, sim, de se manifestar sobre ela. O PSOL vota, sim, a favor do requerimento de retirada de pauta. Como vota o governo? Como vota a minoria? Senhor presidente, respeitando meus companheiros que fazem muito bem esse papel do quarteto fantástico aqui, mas a gente vota não, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Passamos ao processo de votação do requerimento de retirada de pauta da nobre deputada Érica Cocai. Os deputados que são favoráveis, vou orientar bem a votação. Os deputados que são favoráveis ao requerimento de retirada de pauta se manifestem, os que são contrários permaneçam como estão. Ok? Repito, quem é contrário, invertir a lógica, até para testar a fidelidade. Afinal de contas, essa presidência tem essa prerrogativa. Os que são favoráveis ao requerimento se manifestem, os que são contrários permaneçam como estão. Registro o voto favorável dos 4, para simplificar na ata,
Não, senhor presidente, o nome. Nós não somos quarteto. Ok, vou citar Isso o nome, ofensa. aguardem, por favor. Isso é uma ofensa. Não, jamais seria ofensa. isso. Isso Estou é uma ofensa. citando... Vossa Excelência está deputada, reproduzindo por favor, jamais faria isso. Verificação, senhor presidente. Deputada Senhor presidente. Maria do Rosário... Eu pedi verificação a tempo, senhor presidente. Verificação concedi, mas vamos registrar aqui primeiro. Deputada Érica Cocai, deputado Glauber Braga e deputado Bacelar. Devidamente registrado, concedo verificação e peço assessoria. Já registrei. Peço assessoria abrir o painel para verificação. Senhoras e senhores deputados podem votar, por favor. Tá? Sem problemas. Fique à vontade, o painel está aberto para os senhores e senhoras votarem. Atendendo o pedido de verificação, deputado Silas Câmara. Vamos lá. Mais alguém votou? Eu também não consegui lá embaixo. Bota aí, por favor. Ok. Eu não vou votar nisso. Vou votar, não. Só para deixar. Você votou aí? Já votou, deputada Érica? Sim? Todos votaram? Todos votaram? Encerramos a votação, por favor. Cadê? Já saiu. Vamos lá, fecha aí, por favor, para a gente proclamar o resultado. Deve ter 4, sim. Só teve 3. Resultado, sim, 3, não 20. O requerimento foi rejeitado. Obrigado. Passamos agora. Queremos registrar que há requerimento sobre a mesa, requerimento que, por conta da votação anterior do Diego Garcia, fica prejudicado, que nos termos do artigo 117, requeria a Vossa Excelência a ordem do dia da proposição. Então, esse requerimento fica prejudicado e passamos agora a mais... Vamos aos destaques e temos aqui um requerimento da deputada Érica Cocai, que nos termos do artigo 50, parágrafo 1º e 83, parágrafo único 2D do regimento interno, requer inversão de pauta para que seja apreciado da pauta como o primeiro item constante da ordem do dia, o destaque de número 1 de 2015. O destaque 1 de 2015... é uma emenda do deputado Bacelar, que já se encontra disponibilizada aos nobres deputados. Passo a palavra à deputada Érica Cocai para... Pela ordem. Pela ordem, sim. O plenário não pode entrar em consenso, independente de votação, acolher esse requerimento da Eu acho que o nosso plenário, para consenso, nós teríamos o maior prazer de fazê-lo, mas acho que não temos... Presidente, não temos... eu só gostaria que Vossa Excelência pudesse registrar que na votação anterior eu votei não. Votei sim. Perdão, colegas, essas coisas acontecem. Vamos nos ajudar. Com certeza. Então, eu votei sim, apesar de não estar naquele momento. Registraremos na ata seu voto. Obrigada, presidente. Tá? Obrigada. Por favor,
Por favor, eu entendo a proposição de Vossa Excelência, só que eu acho que nós vamos ter dificuldades para um consenso na comissão, que temos alguns deputados que estão com posição marcada, firme e contrárias. Portanto, vamos apreciar. Passo a palavra à deputada Érica Cocai para que possa fazer o encaminhamento do seu requerimento. Senhor presidente, nós temos 4 destaques a serem apreciados, destaques que me parecem são fundamentais. Mas o destaque ofertado pelo deputado Glauber Braga, ele é absolutamente fundamental. Senhor presidente, apenas gostaria que fosse congelado meu tempo até que as coisas se acalmassem. Não. Plenário. Então, senhor presidente. Vossa Excelência conhece. Senhor presidente. Desculpando o deputado Carimbão pela interrupção, eu apenas gostaria de dizer que esse destaque do deputado Glauber é um destaque absolutamente estrutural. Nós estamos falando aqui de que tipos de família nós queremos. Aqui já foi dito pelo deputado Bacelar que esse Estatuto da Família, ele exclui por volta de 30% ou mais de 30% das famílias nos dias de hoje. Porque as famílias, elas são famílias mutáveis. As famílias se transformam de acordo com as relações sociais, com as relações culturais, com as relações econômicas. Pense como eram as famílias no Brasil rural. As famílias no Brasil rural tinham um laço, inclusive, de produção, porque estabeleciam a relação de produção familiar na agricultura. Eram famílias numerosas, extremamente numerosas. Esse conceito de família, ele foi se transformando de acordo com as mudanças. A Revolução Industrial, ela foi importante para se mudar o conceito de família. Então, portanto, definir o conceito de família e restringi-lo significa engessar o caráter absolutamente transformador que tem os diversos arranjos familiares. Eu vou repetir que em 2000 o IBGE identificou 10 arranjos familiares. Em 2010 identificou 19 arranjos familiares. Portanto, a proposta do deputado Glauber, ela merece ter a priorização da sua apreciação nesta comissão, porque ela diz respeito a um dos elementos mais estruturantes da concepção que carrega esse projeto de Estatuto da Família. Esse projeto de Estatuto da Família, ele nega, por exemplo, as famílias que são construídas e que têm como chefia os avós. Ele nega, por exemplo, as famílias horizontais. Eles negam as famílias compostas, por exemplo, por irmãos. Eles negam as famílias onde se incorpora o enteado, onde se incorpora os filhos que não são filhos diretos, porque ele diz que a família é constituída por homem e mulher, numa tentativa de institucionalizar a homofobia, numa tentativa de negar a interpretação que já foi feita da própria Constituição por quem cabe fazê-la. Quem cabe interpretar a Constituição não é qualquer parlamentar ou nenhum parlamentar desta casa. A Constituição é interpretada pelo Supremo. E o Supremo já disse em que nenhum lugar da Constituição há qualquer vedação às relações homoafetivas. Ao contrário, as reconheceu, as admitiu e acolheu a união estável das relações homoafetivas. Então, portanto, esse projeto, ele busca institucionalizar a homofobia. A oferta da emenda apresentada, do destaque apresentado pelo deputado Glauber, ele busca redimensionar esse critério. Nós temos, inclusive, um Estatuto das Famílias que está tramitando no Senado, onde não se define qual é o tipo de família. Não se cabe definir. Se quer se dar proteção à família, é preciso que ela exista para todas as famílias. Não se pode dar a proteção especial apenas as famílias que têm filhos, porque muitas relações, inclusive heterossexuais, não têm filhos porque não querem ou porque não podem. Mas, para além disso, dificilmente eu vi nesse correr da vida que, segundo o poeta, às vezes embrulha tudo,
algo que retire tantos direitos individuais quanto esse Estatuto da Família, porque nega os direitos individuais, nega aquilo que está na Constituição, no seu artigo 226, cabe ao Estado dar assistência às famílias a partir de seus integrantes, mas ali eu nego, eu quebro os direitos individuais, eu quebro os direitos das crianças que têm proteção especial, quebro os direitos das mulheres, inclusive que estão expressos na Lei Maria da Penha, quebro o direito dos idosos, quebro o direito das pessoas, porque eu considero a família de forma monolítica. E quando eu crio essa priorização dentro das escolas, eu digo, todas as famílias e todos os meninos e meninas que não estão neste arranjo familiar serão excluídos da escola. Portanto, eu institucionalizo o bullying, institucionalizo a discriminação e a exclusão. Por isso, senhor presidente, nós queremos a inversão de pauta e apreciarmos primeiro a proposição do deputado Glauber. Deputado, eu acho que eu tenho uma excelente notícia a Vossa Excelência, e tenho escutado de alguns pares, de que, se for consenso dos demais, como eu vi de alguns, aprovarem seu requerimento assim que fica de maneira pacífica, atendendo o pedido de Vossa Excelência. Então, acho que a gente dispensa e se há consenso generalizado, a gente declara, bota o processo em votação. Eu nunca votei tão a favor da deputada votação, deputado. Nós temos que ter votação. O senhor iniciou o processo de discussão, agora tem que ter a votação. Vamos passar o processo de votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam a inversão de pauta. Presidente, vamos para a orientação das bancadas. Eu acho que num projeto de consenso, Vossas Excelências, num consenso eu faço questão de ter o tempo de orientação. Parabéns a Vossas Excelências por serem tão amantes do regimento, e eu cumprirei para atender a Vossas Excelências, e com o mesmo rigor que Vossas Excelências pedem dessa presidência, eu agirei com o tempo daqui para frente, ok? Isso é fantástico. Como vota o PMDB? Senhor presidente, o PMDB dispensa orientação, senhor presidente. Ok. Então, como vota o PT? Presidente, o PT vota sim. E o PT vota sim porque considera que o destaque apresentado pelo deputado Glauber é um destaque que repõe... Não, deputada era o Cacocai, só para corrigir. Ah, sim, desculpa. É do deputado Glauber Rocha. Perfeito. É do deputado Glauber? Perfeito. É do deputado Glauber. Correto. O destaque apresentado pelo deputado Glauber é importantíssimo para repormos aqui o conceito. Não é possível que tenhamos qualquer prejuízo, que talvez alguns pretendessem, e que abrem mão neste momento ao darem a sua aceitação, à votação do conceito que Vossas Excelências querem imprimir à família no Brasil. A proteção da família é a proteção do respeito e da dignidade humana, de que ela deva organizar-se com liberdade e apoio, independentemente da sua estrutura. Eu faço um alerta neste pronunciamento favorável ao destaque, um alerta que Vossas Excelências estão retirando... Deputada, por favor. Eu não tenho mais tempo? Não, já acabou. Senhores, se nós temos um presidente, já acabou seu tempo, é para que ele nos alerte. Eu me dirijo ao presidente, ele já se teria dirige. até disponibilidade. Perfeitamente. Não teria necessidade desse uso. Colega presidente, de Vossa Excelência, sim, eu acato os encaminhamentos. Dos demais colegas é difícil essa gritaria. Okay. Vossas Excelências têm um objetivo. Cumpram a meta e não gritem nessa comissão somente. Já acabou o tempo, Vossa Excelência. É tempo para encaminhamento PTN. Senhor presidente, nós encaminhamos sim, porque essa inversão de pauta pode dar ao Estado brasileiro, pode impedir, aliás, que o Estado brasileiro sofra um retrocesso no que diz respeito ao conceito familiar, sofra um retrocesso no que diz respeito à proteção do Estado às famílias. Eu acabei de citar aqui, 25% das famílias brasileiras, e veja aqui, nós 4 somos família. Nós 4 aqui estamos defendendo os interesses de 25% das famílias brasileiras, que não sei por quê,
está sendo excluída num verdadeiro retrocesso constitucional e num verdadeiro retrocesso social. Obrigado, deputado. Com voto, PSOL. Primeiro, eu quero dizer, presidente, e aqui me dirijo ao deputado Pastor Eurico, que eu acho que é importante que a gente mantenha aqui o respeito nas nossas relações. Eu não tenho problema com as brincadeiras que ele vier a fazer, mas quem brinca, abre o flanco para que também depois receba as brincadeiras feitas. E talvez, se eu fizer algumas, o Pastor Eurico não vai ficar muito satisfeito. Eu não vou pedir direito de resposta, então, não pode ficar acho tranquilo. melhor que a gente mantenha aqui o debate num nível de respeito entre cada um de nós. É claro que especificamente em relação a esse requerimento, o pessoal vai votar sim, vai votar favoravelmente. E aqui eu quero fazer um questionamento ao relator, deputado Diego. Como é que ficam os direitos de todas aquelas crianças que não estão incluídas no modelo de monopólio de família que foi colocado no relatório? Como é que ficam os direitos dessas crianças? Essa é uma reflexão e uma pergunta que eu dirijo diretamente ao deputado Diego. Gostaria, inclusive, que ele tivesse a oportunidade de responder. O PSOL orienta o voto sim. Nobre deputado, ele terá o tempo, ele é relator, quando ele quiser, e inclusive no final. Presidente, não vou pedir direito de resposta, mas respeito o corregedor, viu? Muito obrigado, deputado. Consulta as demais, todos os demais partidos representados, se a orientação é sim, e se fica dispensado a orientação individual, ok? Muito obrigado. Em votação. PSD sim. Em votação, os deputados e deputadas que são a favor do requerimento da deputada Érica Cocai de inversão de pauta constante na ordem do dia do destaque 1/2015, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Comunico aos nobres deputados que tem um requerimento sobre a mesa do deputado Glauber Braga. Requer nos termos do artigo 117, 7º, combinado com o artigo 186, 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a votação da proposição de destaque da bancada emenda 1 seja feita por processo nominal. Quero registrar ao nobre deputado que o seu requerimento fica prejudicado, devido nós já termos feito na reunião anterior. Esse requerimento foi apreciado, votado, e nós temos a questão de ordem número 361 de 2013, que já esclarece isso a Vossa Excelência. Há interstício aqui na comissão? Há interstício? Não faz 15 minutos que é uma votação nominal, presidente. Está prejudicado até pela questão do interstício. Houve verificação de votação. Okay. Não foi nominal. Nominal foi na reunião anterior com requerimentos de similar conteúdo e foi concedido esta votação nominal, esse procedimento regimental. Então, por isso, comunico a Vossa Excelência. Passamos agora ao próximo, a apreciação do destaque do próprio deputado Glauber Braga, destaque número 1 de 2015. Passo a palavra a Vossa Excelência para que possa agora fazer o encaminhamento da votação do destaque de Vossa Excelência. Palavra, deputado Glauber Braga. Presidente, essa é a discussão que a gente tem que fazer, não só nessa comissão, no plenário da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que já tem uma matéria tramitando, o Estatuto das Famílias, e essa discussão tem que ser feita com a sociedade brasileira. E aí eu pergunto aos deputados e deputadas, e repito a pergunta ao deputado Diego Garcia. Deputado, como é que ficam os direitos das crianças, dos adolescentes, daquelas famílias que não se incorporam ao modelo monopolizado, incluído no relatório de Vossa Excelência? É essa a discussão que a gente tem que fazer. Ou seja, o STF já decidiu essa questão. O Conselho Nacional de Justiça, o mesmo. Nós não podemos ter aqui uma proposta que seja claramente discriminatória, além de preconceituosa, retirando direitos de milhões de brasileiros. É disso que nós estamos tratando. Então, o destaque, ele vem
exatamente para retirar do relatório, do texto do deputado Diego, o conceito que, repito, tem aqui um monopólio de concepção de família. Retirar dessa parte do texto, a gente pode estar aqui fazendo uma discussão em um outro patamar. Eu tenho a certeza que os senhores e que as senhoras querem e esperam que a família de todos seja respeitada. A família de vocês, eu tenho certeza que os senhores querem. E as famílias dos demais? Os senhores vão abrir mão de respeitar as outras famílias? Aqueles que porventura não querem, eu quero aqui trazer sim uma palavra de reflexão. O texto, e falo isso respeitosamente, além de ser discriminatório, além de ser preconceituoso, retira o direito de milhões de brasileiros. Passa por cima de decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça. Passa por cima, e os senhores e senhoras sabem disso, inclusive pela orientação dos partidos de muitos senhores. O deputado pastor Eurico aqui fez questão de me chamar de corregedor. Não, não sou corregedor. Eu não tenho vocação para promotor, para juiz, mas eu sou aqui alguém que tem que fazer o debate político. E exatamente quando existe uma manifestação pública do partido dos senhores, é natural que a gente possa aqui fazer a discussão sobre esse tema. Eu tive aqui a oportunidade de ler a manifestação do PSDB, mas quero aqui também ler a manifestação de dirigentes do PV. E falo isso respeitosamente aqui com o deputado Evandro Gussi. 44 dirigentes nacionais do PV inconformados com a posição do deputado Evandro Gussi na votação do Estatuto da Família, entre aspas, que contraria princípios básicos historicamente defendidos pela legenda, protocola um pedido de instalação de comissão de ética perante a Comissão Executiva Nacional. Essa daqui é uma posição pública. E como posição pública, exige dos parlamentares exatamente uma defesa ou uma posição sobre o tema, sobre o assunto. Olha, isso ele vai ter que discutir com o próprio partido dele e mais do que isso, vai ter que ter a oportunidade de dizer publicamente qual é a sua posição. Se ele não está satisfeito com o partido dele, ele tem o direito, como todo cidadão, de sair do seu partido. Deputado, só para comunicar a Vossa Excelência que nós vamos ter que suspender a reunião, porque é iniciada a ordem do dia. Perfeito. A nossa reunião fica suspensa e voltaremos logo após encerrar a ordem do dia. Muito obrigado. Senhor presidente, Convido a todos nós. Sim. Ô, gente, antes de encerrar a ordem, de 300 pessoas no plenário e a ordem do dia não havia Eu estou preocupado, senhor presidente, antes de encerrar, porque não é deliberativo que eu vou falar, portanto posso falar. Se continuar assim, o deputado Glauber vai desconstituir a comissão. Porque cada fala dele, ele bota um trecho para fora. Botou o PSDB porque tem uma declaração do Aécio. Agora quer botar o PV porque tem uma declaração da bancada do PV. Vamos fazer o seguinte, deputado Glauber. Vossa Excelência poderia oficiar isso ao partido e deixar a gente dar uma trabalhada aqui. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela não ordem, cabe. presidente. Não cabe, senhor presidente. Não pela cabe. ordem, presidente. Pela ordem, deputado Diego Garcia. Não cabe. Eu queria apenas que Vossa Excelência repetisse. Nós retornaremos os Estamos trabalhos... suspendendo a sessão por causa da abertura da ordem do dia e voltaremos tão logo a ordem do dia ser terminada. Pela ordem, o deputado Evandro Gussi retornaremos ainda hoje. Nós não podemos deliberar. Não. Mas eu gostaria de aqui sim citado... Por favor, deputados. Por favor. Agora, senhora. Eu peço quando eu quiser. Faça a senhora em relação à senhora. Pode falar, deputado Evandro Gussi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, citou aqui o deputado Glauber em relação à posição... Senhor presidente,
Por favor, deputados, vamos ouvir a fala do deputado Gussi, que foi citado na ausência. Por favor, Glauber, obrigado. Vamos ouvi-lo com muita atenção. Garanta a palavra, Vossa Excelência, por favor. Eu gostaria de esclarecer esse ponto. Eu acho que primeiro precisaríamos criar um novo cargo na Câmara de Deputados, de coerência, corregedor de coerência partidária, e eu teria, inclusive, honra de indicar o deputado Glauber para isso. Ponto número 2. Não, a vocação está estabelecida, é consensual. Mas ao tema, senhor presidente, rapidamente. Sua Excelência citou que um grupo de líderes partidários do Partido Verde, 44, obrigado pela lembrança, ser assessorado por um deputado é uma honra que não cabe na minha humilde condição. Dirigentes partidários teriam questionado e, inclusive, requerido determinadas providências quanto a esse parlamentar. Por ter votado conscientemente e ratificadamente hoje em favor do Estatuto da Família. Quero dizer 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é que nós não estamos aqui em nenhum momento criticando pessoas que sejam homossexuais, não queremos e nem pretendemos controlar as suas atividades morais, sexuais ou quaisquer que sejam elas. Esse projeto não trata disso. Esse projeto trata de regulamentar o artigo 226, os artigos 226 e seguintes da Constituição. Esse é o papel. E isso nós estamos fazendo. Estamos fazendo apenas isso. E segunda coisa, quando entrei no Partido Verde, o partido em que eu tive a minha única filiação até hoje, é a minha única filiação, sempre deixei claro que trabalharia sim pelo partido, como estou fazendo no dia a dia, mas sempre deixei claro que a minha consciência, como garante a Constituição da República Federativa do Brasil, é inviolável. A minha consciência é inviolável. Com todo respeito, continuarei trabalhando de maneira altiva pelo Partido Verde. Agora, jamais admitirei, por quem quer que seja, nem a minha e nem a de ninguém, uma violação à consciência. Pois onde se viola a consciência são os regimes totalitários. São nos regimes totalitários que as consciências foram dilapidadas, destruídas, com o silêncio dos que hoje se dizem democráticos, mas que louvam e se reverenciam a regimes totalitários, onde a consciência, diga-se de passagem, homossexuais eram fuzilados em paredones, ou eram guardados e segregados do convívio das suas famílias, nos gulags. Essa é a verdade. Falam de religião... Presidente, mas eu quero ouvir o deputado Evandro até o final, mas eu recebi a notícia que estou sendo chamado no plenário para defesa de um requerimento. Está autorizado. Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência ficar até o momento. Pode ficar à vontade, deputado. Vejo grandes críticas às religiões cristãs e queria dizer que foram elas que foram garantir no decorrer da história, a sua influência garantiu no decorrer da história a dignidade da pessoa humana, o respeito da pessoa humana, independente de qualquer circunstância. E de mim, senhor presidente, e tenho certeza que dos meus pares aqui, qualquer pessoa homossexual terá, sim, guardiões da sua dignidade. Conheço os meus pares e sei que jamais vamos ser coniventes com qualquer violação da dignidade da pessoa humana de qualquer pessoa. Agora, senhor presidente, a minha consciência é inviolável. E o dia que isso não for, o dia que um partido ou qualquer pessoa que seja puder violar a consciência de uma pessoa, a consciência política de um parlamentar, que é inclusive imune, que possui uma imunidade criminal para expor os seus pensamentos. O dia que isso mudar, nós estaremos num regime totalitário. E eu não gostaria que meus filhos presenciassem, e de ninguém, esse momento. Obrigado pela deferência. Muito obrigado, nobre deputado. Senhor presidente, a sessão vai continuar depois, né? A sessão ficará suspensa para